Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Amados irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um Evangelho de Cada Dia. O Evangelho que ouvimos hoje nos conduz a um dos momentos mais belos do ministério de Jesus. Ele sobe a montanha, senta-se, recebe multidões feridas, cura suas dores e alimenta sua fome. É impossível contemplar essa cena sem perceber que estamos diante de um Deus que caminha ao encontro da incapacidade humana, que se compadece e que transforma desertos em lugares de abundância. Mateus não descreve apenas um fato passado. Ele nos revela aquilo que Cristo continua fazendo hoje na Igreja por meio dos sacramentos, da caridade e da missão. O Evangelho é uma janela para o coração de Cristo. E hoje esse coração aparece movido pela compaixão e pela entrega. Subamos então com Jesus a montanha deste Evangelho. Sentemo-nos aos seus pés com nossas feridas, nossos cansaços e nossas fomes, externas e internas, e deixemos que Ele nos cure, nos renove e nos alimente. Mateus relata que numerosas multidões se aproximaram de Jesus, trazendo todos os tipos de enfermos. Quantos dramas estão escondidos nesta frase? Eram pessoas excluídas, desprezadas, invisíveis aos olhos da sociedade. Gente que já não tinha esperança, gente acostumada ao silêncio da dor, gente que precisava ser carregada por outros porque já não tinha forças para caminhar sozinha. E o que faz Jesus? Ele acolhe, escuta, toca, cura. São Jerônimo dizia que jamais se lê que Cristo rejeitou alguém trazido até ele. Isso é extraordinário. Isso é evangelho puro. Jesus não faz triagem de sofrimento. Ele não seleciona casos. Ele não pergunta quem merece ou quem não merece. Ele cura todos porque seu amor é sempre universal. E nós? Como olhamos para as multidões que carregam sofrimentos hoje? Será que enxergamos o Cristo que sofre nos outros? Será que estamos dispostos a carregar aqueles que não conseguem chegar por si mesmos? A primeira cura que Jesus quer realizar em nós é essa, a cura da indiferença. Depois de curar todos, Jesus dirige-se aos discípulos e pronuncia uma das frases mais importantes de todo o Evangelho: Tenho compaixão da multidão. São João Crisóstomo comentava que Jesus pronuncia essas palavras
como quem abre uma janela para dentro de si. Ele nos deixa ver seu interior, e o interior de Cristo é compaixão. A palavra grega usada por Mateus descreve uma emoção profunda, visceral, como alguém que move as entranhas. Não é pena, não é simpatia, é amor que se abala, amor que se compromete, amor que age. A multidão está com ele há 3 dias, ouvindo-o, deixando-se tocar, deixando-se curar. Estão famintos. E Jesus, antes mesmo de ser solicitado, toma a iniciativa. Ele vê, ele compreende, ele age. E quantas vezes nós, na nossa vida, sentimos a fome do sentido, da presença, do afeto, da cura, do perdão? Quantas vezes não temos palavras para pedir ou até pedimos errado? E mesmo assim, Jesus olha e diz: tenho compaixão de ti. Sim, irmãos, o coração de Cristo conhece nossa fome mais profunda, aquela que nem sempre admitimos, a fome de Deus. E Ele nunca despede alguém de mãos vazias. Os discípulos diante da multidão ficam paralisados. Onde vamos encontrar alimento no deserto? É sempre assim. Diante do impossível, olhamos para a escassez. Cristo, porém, olha para o pouco que temos e pergunta: quantos pães tendes? É surpreendente. Jesus não cria algo do nada, como poderia fazer. Ele parte daquilo que o ser humano oferece, pequeno, frágil, insuficiente, e o transforma. Essa é a pedagogia divina. Deus multiplica quando nós confiamos. Deus faz abundar quando entregamos nosso pouco. 7 pães e alguns peixes. 7. Número da plenitude. Peixes. É o símbolo dos primeiros cristãos e da missão apostólica. O que era pouco torna-se abundância. O que era insuficiente torna-se sobreabundante. O que parecia nada torna-se alimento para milhares. E aqui está a grande lição. Cristo não age sozinho. Ele envolve a nossa disponibilidade. Ele quer nossas mãos, nossos cestos, nossos passos, nossa entrega. O gesto de Jesus, tomar, dar graças, partir, distribuir, é o mesmo da última ceia. É impossível não ver aqui uma antecipação clara da Eucaristia. Santo Ambrósio dizia que Cristo não cessa de multiplicar o pão quando o partimos na Eucaristia. Hoje, quando a Igreja celebra a missa, realiza-se o mesmo milagre. Cristo alimenta multidões. E assim como no Evangelho, os discípulos recebem o pão de Jesus para distribuí-lo ao povo. É isso que a Igreja faz há 2000 anos. É isso que os sacerdotes fazem cada vez que sobem ao altar. É isso que Cristo quer fazer em cada coração que se abre. A Eucaristia é a superabundância de Deus derramada na pobreza humana. A Eucaristia é o pão que não só sacia, mas transforma. A Eucaristia é Cristo que continua dizendo: tenho compaixão de ti. O Evangelho conclui dizendo que sobraram 7 cestos cheios. Aqui está uma das mensagens mais belas de todo o texto. Com Cristo não há escassez, há sempre superabundância. São Cirilo de Alexandria comentava que as sobras simbolizam as graças de Deus que ultrapassam aquilo que o homem é capaz de pedir. Com Cristo sempre sobra amor, sobra perdão, sobra misericórdia, sobra presença, sobra alimento. Se estamos vazios, não é porque Deus dá pouco, é porque às vezes oferecemos pouco do nosso coração. Hoje a Igreja celebra o Cristo que cura e alimenta, mas também nos envia. Somos chamados a continuar essa obra no mundo, curar feridas, alimentar famintos, carregar os que não conseguem caminhar, ser presença de compaixão, ser mãos que distribuem o pão de Cristo. E aqui recordamos São Francisco Xavier, gigante da missão.
Ele cruzou oceanos, enfrentou tempestades e doenças, aprendeu línguas e entregou sua vida inteira para que o nome de Jesus chegasse aos confins da terra. Ele é modelo perfeito do Evangelho de hoje. Alguém que, movido de compaixão, ofereceu seu pouco e viu Deus multiplicar tudo. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, a expansão da igreja ao longo dos séculos sempre dependeu de homens e mulheres movidos por ardor missionário. Depois dos apóstolos, que levaram o evangelho ao mundo após a ressurreição, esse espírito continuou vivo, especialmente nos séculos XV e XVI, quando os missionários jesuítas se tornaram o braço evangelizador nas recém-descobertas terras da América e nos longínquos territórios do Oriente, como Índia, Japão e China. Entre eles, brilhou com singular intensidade São Francisco Xavier, cuja memória celebramos hoje, considerado o maior de todos os missionários da Companhia de Jesus. Os estudos mais atuais falam que São Francisco Xavier foi um dos primeiros missionários a valorizar profundamente a língua e a cultura dos povos que evangelizava. Ele aprendia as línguas locais, adaptava o catecismo aos costumes e acreditava que o evangelho precisava encarnar-se na cultura. Em cartas aos jesuítas, na Europa, insistia: não é a cultura que deve vir até nós, somos nós que devemos ir até ela. Esse princípio, hoje chamado de enculturação, é central para a missão moderna e mostra como Francisco Xavier estava séculos à frente do seu tempo. Rezemos assim: Senhor Jesus Cristo, que subistes à montanha para curar os feridos e alimentar os famintos, acolhei também hoje nossas dores, nossos cansaços e nossas fomes. Tocai-nos com vossas mãos divinas e renovai em nós a confiança de que nada é pequeno demais quando colocamos em vossas mãos. Dai-nos um coração semelhante ao vosso, cheio de compaixão pelos que sofrem, capaz de enxergar a fome do próximo e de oferecer o pouco que temos para que vós o multipliqueis. Como São Francisco Xavier, fazei-nos missionários ardorosos, prontos a ir onde ninguém quer ir, a amar onde ninguém ama, a servir sem reservas, a anunciar vosso nome com coragem e ternura. Senhor, que vossos 7 cestos de abundância transbordem sobre nossas vidas e sobre todos aqueles a quem enviardes o nosso testemunho. Assim seja. Amém. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.